O Gabigol jogou 20 minutos, o Gabigol não pegou praticamente na bola, ele não fez uma jogada, gente. Uma jogada. O André jogou o mesmo tempo do Gabigol, 21 minutos, 18 anos, fez um gol. Fez o gol, deu trabalho, incomodou. O Gabriel não participa, o Pedro não consegue fazer uma jogada, um pivô, nada. Contra o Botafogo, numa rara boa atuação recente do Flamengo, o São Paulo colocou o Gabigol no banco, ele não entrou no jogo, não. Ficou lá até o final, aquecendo e não entrou. Não tem que ter essa, de que tem que entrar. E tem um escárnio nisso tudo aí, que é essa renovação, que a gente informou, inclusive, bem antes aí da galera começar a falar, há 10 dias, da renovação do Gabriel, que está encaminhada até 2028, com aumento, o que não se justifica, né? Renovar o contrato do Gabriel com tamanha antecedência e com aumento, eu não entendo por que um profissional ganha um aumento se ele se ele simplesmente não está rendendo bem. Não é que ele não está rendendo bem, está rendendo muito mal. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, que eu falei dessa renovação do Bruno Henrique, que eu achei exagero. Eu achei 3 anos de contrato para um jogador de 33 anos, ganhando quase 2 milhões de reais. Eu achei amadorismo da diretoria, porque eu achei que foi na pressão do empresário e do Palmeiras, que eu duvido que pagaria 4 anos. 4 anos de contrato. Agora tem a situação do Gabigol. Olha lá. Isso é perigoso para o Flamengo, Mauro, porque são 2 jogadores que renovam por muito tempo, que vão renovar por muito tempo, por valores muito altos. Vai abrir um precedente. Todo mundo vai querer renovar por valor alto. Sim. Eu acho que é o seguinte, o caso do Bruno Henrique, acho que é diferente do Gabriel. Ontem o Bruno Henrique foi muito mal, mas o Bruno Henrique é um jogador que ele tem um histórico recente muito positivo e é um cara que ele se entrega em campo. Ontem ele errou, ele foi muito mal, foi uma partida ruim, mas é raro isso. O caso do Gabriel, eu acho que é grave, porque assim, eu entendo isso como um estímulo à acomodação. Você garante para o profissional 5 anos de contrato, um que ele tem mais 4, são 5 anos, com altíssimo salário, que ele vai ganhar independentemente de jogar bem ou jogar mal. Aí você pega um cara que não está jogando nada, o cara que parece que está preocupado com outras coisas, menos o futebol, que não está entregando. Por que ele vai ganhar esse contrato novo? O contrato dele vai até o final do ano que vem, gente. As pessoas falam, não, mas ele pode assinar um pré-contrato com alguém no meio do ano. Se ele estiver jogando essa bola, quem é que vai assinar um pré-contrato com ele? Se quiser que assine também, pô. Ele já se pagou, o investimento foi alto, mas já deu retorno. Técnico, títulos, gols importantes. Agora, o cara não pode viver do passado. O jogador, para renovar o contrato para o futuro, ele tem que ter um presente que justifique. O Everton Ribeiro é a mesma coisa, mas eles têm dificuldade de romper com isso. O Pulgar, eu acho o jogador mais regular desse time do Flamengo nos últimos meses. Aí não sei se o Mauro concorda, mas eu não apontaria nenhum que fez uma boa atuação. Ele agora vai ter problemas. Ele tem poucos volantes, né? Que o Alan está machucado, não deve jogar mais esse ano. Hoje perdeu o Léo Pereira, provavelmente só voltará no ano que vem ou no finalzinho dessa temporada. Ele já não tem o Davi Luiz. O Léo machucou? Ele teve uma lesão, não vai jogar, provavelmente mais esse ano. Não tem o Davi Luiz, também só deve voltar no final ou no ano que vem. Então, de zagueiros, ele vai ter agora o Pablo, o Fabrício, o Bruno, o Rodrigo Caio e o Cleiton, que é um garoto da base. Ele só tem esses 4 agora, vai ter que se virar com eles aí. E ele não tem volante, né? Ele pode usar o Igor Jesus da base também, o Vitor Hugo, mas o Igor é mais primeiro volante. Ele precisa de... Com esses caras reunidos, ele tem que ter 2 volantes que compensem a falta de intensidade. Eu acho assim, nesse momento, da maneira que os jogadores se comportam e tudo mais, é inviável você ter assim, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, o Pedro no lugar... Não dá para ter esses caras juntos. Não dá. O time não participa, o time não... Eu acho que ele vai dar mais oportunidade ao Luiz Araújo, que ele sempre gostou de jogar com esse cara da perna tocada. Talvez ele tenha que começar a pensar em situações outras. O Bruno Henrique de um lado, o Luiz Araújo do outro, o Cebolinha, que até que não foi mal, fez uma boa jogada no começo, marcou depois o gol. E talvez até o Bruno Henrique formando um ataque. O Pedro e o Gabigol, os 2 merecem ser barrados hoje. O Gabigol já está barrado, o Pedro também não está fazendo nada para merecer jogar. E o Arrascaeta merecia também uma investigação. O que acontece com esse rapaz? O Everton Ribeiro eu entendo, já está mais veterano, já não consegue ter a mesma intensidade. O segundo gol está muito na conta do Gerson, que não consegue afastar a bola, e dele também. Ele está do lado do Latam. A jogada no bate-rebate está se desenvolvendo do lado direito. Tem um jogador a 1,5 metro de distância. O mínimo que você faz é estar do lado desse cara. Se a bola chega para ele, você disputa com o cara. No mínimo você vai disputar, o cara não vai conseguir finalizar. Talvez até consiga chutar, mas chuta travado, ou não tem como chutar porque está marcado, ele vai tentar dominar e tocar para alguém. O garoto está livre esperando uma sobra, que não é nem uma sobra, é um toque do Cristaldo. Ele consegue tocar para ele, no meio daquele bolo de pernas, ele dá um toquinho para trás. Aí o Ribeiro está parado, aí depois ele bota as mãos no joelho assim, tipo, deve ter pensado, errei. Claro que errou. Cara, você está com a cabeça onde?
Isso é muita falta de concentração, gente. Você tem que estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. O jogo exige muita concentração. Esse time se desconcentra. É um time pedante. Assim, em momentos que... Displicente. Displicente, né? pedante. Quanto o Corinthians foi assim também. Fez 1-0, tá 1-0. Aí o Corinthians foi do jeito que dava, ele arrumou um pênalti ali e tal, empatou o jogo. Ontem é a mesma coisa. Você vai falar, o Grêmio mudou. O Grêmio, os gols aconteceram em momentos assim, que o Grêmio foi por tudo ou nada, com jogadores que nem jogam juntos. Acho que o Grêmio nem acreditou. Nem acreditou. E foi pra cima, não tinha muita opção. Não é que o Grêmio fez uma grande mudança tática, o Grêmio foi como era possível. Com muita disposição, com voluntariedade, disputando, e o Flamengo nesse modo. Agora, como é que você corrige isso? Só com muita cobrança, com decisões duras. Aí vai ficar na conta do Tite, né? Porque os dirigentes querem renovar o contrato, querem premiar os caras. Cara, vou repetir, renovar o contrato do Gabriel hoje, em novembro estamos entrando já em novembro praticamente, né? Outubro, novembro de 2023, quando ele tem um contrato até dezembro de 2024, é um escárnio, é um deboche, é rir na cara do torcedor do Flamengo, é fazer o torcedor de bobo. Não tem outra explicação. Bonitão, você tem um contrato até o final do ano que vem. Vamos conversar. Olha aqui os seus números aqui, ó. Estão aqui, ó. Você lembra aquele jogo que você fez quando o Rogério Ceni era técnico? Flamengo 4-2 no Grêmio, no campeonato de 20, que já em 21. Comeu a bola, deu 2 assistências, fez gol. Foi uma das maiores atuações da vida dele. Nesse mesmo estádio, você vê agora aqui, você não pegou na bola, cara. E no outro jogo também, no outro também. Contra o Vasco, ele ainda participou da jogada do gol, que não foi nem passe dele. Ele conseguiu cruzar, o Léo Pelé rebateu e aí o Gerson veio e fez o gol. Foi o único momento nos últimos, sei lá quantos jogos, que o Gabriel chamou minimamente a atenção por participar de uma jogada. Ele não faz os gols. Não está acontecendo nada com ele. Não tem mais arrancada. Então é o seguinte, Bonitão, você tem até o final do ano aí mais 9 jogos, né, agora, com o novo técnico, para você se dedicar, conversar com ele, melhorar seu desempenho, depois começar o ano que vem, lá para março, abril, a gente conversa, né? Porque eu não tenho como eu te dar um aumento e um contrato longo com o futebol que você está apresentando. O que me faz crer que você voltará a ser o Gabigol e não o Gabi ou o Lil Gabi? Não, me diga, o que me faz crer? Essa é a conversa, cara. Lil Gabi, esse que já foi em outro showzinho depois do clássico Flamengo e Vasco. Ô, Thiago, Outro, ele virou... O torcedor do Flamengo gosta de falar, não, tem que profissionalizar o departamento de futebol e tal, embora seja uma contradição, porque todos são profissionais, exceto o Marcos Braz, então não é questão de profissionalizar, você ter profissionais bons. Será que tem? Será que não tem? Essa é a questão. Agora, seja o Bruno Espino que negocia, seja o Landim, seja o Marcos Braz, seja o diabo que for, a conversa tinha que ser essa. Gabriel, eu não tenho argumentos para dizer para o torcedor do Flamengo, para o Conselho Deliberativo, para o Conselho Fiscal, para o sócio torcedor, para a imprensa, justificar essa renovação. Você tem que mostrar alguma coisa. Então, eu estou renovando o contrato do cara com aumento em nome do que ele já fez. Mas quem garante que ele voltará a fazer? Idade para isso ele tem, mas quem garante que ele voltará a fazer? Você tem vários exemplos de jogadores que de repente param de jogar. Porque, sei lá, estão enfastiados, estão de saco cheio, não conseguem mais... O Hazard é um exemplo. O Hazard chegou lá na Espanha e começou a comer paella, pelo jeito que ele engordou barbaramente. Ele era o maior driblador da Premier League, o campeonato mais difícil do mundo, onde o espaço é do tamanho de um guardanapo. Jogava... O Tite fala que ficou sonhando com ele até hoje, né? Brasil, em 2018, né? Que ele fez, foi a grande partida dele naquela Copa do Mundo, inclusive, né? O Fagner deve ter pesadelo até hoje. E, de repente, o cara parou de jogar. E agora se aposentou e encheu o saco, não quer mais. O Ronaldinho teve momentos assim. Eu não sei se é o caso do Gabriel, sinceramente não sei. Eu sei que o desempenho dele está muito ruim. E se for um caso desse? Aí você vai pagar mais 5 anos pro cara, ganhando um salário altíssimo, para ser reserva? Não, e tem outra, né, Mauro? Acomoda. O jogador lógico, com 5 anos de contrato, mais ganhando 2 milhões, lógico. Aí que ele vai acomodar de vez. É evidente. Isso é evidente. Então, isso não é uma decisão profissional. Uma decisão profissional ela tem que ser pautada em cima da realidade. A realidade dele é essa hoje. Acabou. Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, para mim, é muito claro. Se ele não renovar com o Flamengo, ele vai se encaixar em algum time. Ele vai fazer bons jogos. Ele vai se destacar aqui e ali. Um dia, quando o próprio Flamengo pode jogar bem, aí dirão, desprezaram o jogador. Não se trata disso. Ele entregou muito. Ele não consegue mais entregar. A referência para o torcedor do Flamengo, do Ribeiro, ele jogando no nível que ele não consegue mais jogar. Então, se for para renovar, tem que ficar bem claro que ele vai ser um reserva e que ele não é mais capaz de fazer o que ele já fez. Inclusive aquele trabalho sem bola, que ele já fez bem. Ele não consegue mais fazer. Domingo contra o Vasco jogava tudo por ali. Cruzeiro também, tudo por ali. Quando o Cruzeiro, a mexida boa do Tite foi inverter com o Gerson, aí melhorou um pouco. Porque o Wesley estava sobrecarregado. Todo mundo ataca o Flamengo para o lado direito. Porque é o ponto mais fraco da defesa. Porque o Wesley não é um bom marcador. Esse é um garoto ainda, tem 19 anos. Ele tem muito que evoluir. Então, essa eu vejo dessa maneira. Isso é tratar profissionalmente.
Agora, renovar com o Gabriel, nesse momento, o Bruno Henrique estava acabando o contrato. Aí a gente pode discutir o tempo de contrato. Eu até entendo que, pelo que eu me informei, o que ele ganharia em 2 anos não seria muito menos do que vai ganhar em 3, e de certa forma você dilui um pouco mais e atende o que o jogador queria. Eu acho que o Bruno Henrique, assim, eu acho muito também. 3 anos para um cara de 33 anos. Vai até 36. Eu acho que poderia ser no máximo 2 com o 3º ano por meta. Se você no 2º ano jogar X% dos jogos, eu renovo na hora para mais um ano. Porque o Germancano está com 35, vai para 36 e está um demônio fazendo gol até hoje, né? Então pode ser que o Bruno Henrique consiga, a gente não sabe, só o tempo vai dizer. Mas é um contrato que está terminando agora. Então tem um cenário todo do interesse do Palmeiras. Agora, por que o Gabriel? Quem quer contratar o Gabriel? Quem vai pagar ele o que ele ganha para jogar o que ele está jogando? Domingo, você viu o que aconteceu? Ele estava aquecendo atrás do gol, perto da torcida do Vasco. Por que gritou a torcida do Vasco, você viu? Reserva. Sacaneando ele. Porque é verdade, ele hoje é reserva, gente. O Gabriel, ele é reserva do Flamengo. Ele é banco. E é banco de um cara que está mal, que é o Pedro. E se ele voltar a jogar como titular, será não porque ele está bem, mas porque o Pedro está tão mal que o técnico pode falar, bem, vou dar uma chance para o Gabriel jogar, né? Porque o Pedro está mal também. Por que não? Vamos treinar com ele, vamos ver se dá certo. Mas é tentativa. Nenhum dos dois merece jogar. Eu acho que no próximo jogo, acho que o Tite volta com o Gabriel. Pois é, mas nenhum dos dois merece jogar. Agora, se for é pela má fase do Pedro, e não porque ele entra bem. Só antes de você sair, né, uma pergunta que eu acho importante, porque o que eu acho que também tem nesse Flamengo? Primeiro, você estava falando aqui, um time apático, um time que muitos já não tem mais o mesmo vigor que tinham antes. Só que, pelo que a gente está vendo da diretoria, não parece que vai mudar. Não. Porque está renovando com todo mundo. Se alguém achava que ia reformular, vai mudar... Não vai. Estão renovando com o Bruno Henrique, já vão renovar com o Gabigol por 5 anos, já querem renovar com o Everton Ribeiro. Vão renovar com todo mundo, pelo jeito. Claro, Rodrigo Caio não, Felipe Luiz não. Tem alguns nomes que vão sair, provavelmente. Não, com certeza. Mas agora, eu vejo também que parece ter um medo do Rodolfo Landim de, em ano de eleição, que é o próximo, ele perder ídolos do Flamengo. Ah, não, no fim do meu mandato eu não posso perder Bruno Henrique, eu não posso perder Gabigol. Você acha que tem um pouco disso? Eu acho que pode ser. Porque vai ter ano eleitoral no ano que vem. Pode ser isso também. Tem eleição pro Marcos Braz também, quer ser vereador, quer ser reeleger vereador, né? Eu não sei se esses objetivos eventualmente políticos ou no caso do Landim, de querer fazer o seu sucessor, não se sabe quem ele vai apoiar, né? Mas imagino que ele queira que seja alguém que ele apoie, já que ele não pode se candidatar novamente. É o segundo e último mandato dele nessa série, pelo menos. A possibilidade de lançar o Braz? Do quê? O Algodão ser? Não. Os nomes são outros. Ele não vai se candidatar. E dependendo de quem vencer, ele sai. Se o BAP for presidente do Flamengo em 2025, o Braz já está fora. Os dois não se bicam, né? Mas tem o Rodrigo Dunge, que é o vice-presidente geral, que também teria o sonho de ser candidato. Mas isso vai se definir nos próximos meses. Quem vai se candidatar e quem que o Landim vai apoiar, né? E, eventualmente, candidato de oposição, tem um cenário político que não está ainda muito claro, mas vai esquentar a partir aí dos próximos meses. Pode ser isso também. O fato é que, assim, quando se fala de profissionalismo, eu entendo dessa forma. Relação profissional é isso. Por que o Bruno Henrique ganhou um aumento de salário em 2020, na virada de 19? Porque ele comeu a bola em 19. Então ele era um jogador que ele ganhava no patamar bem abaixo do Arrascaeta, do Gabriel, que veio com o salário da Inter de Milão, um salário muito alto. E ele praticamente triplicou o salário dele. Ele aumentou 2,8 que ele ganhava, vezes. Quase triplicou. Por quê? Porque ele jogou muito. Então os caras falaram, cara, esse cara, ele tem que ganhar mais. Até para o clube se proteger com uma multa mais alta, porque vão levar ele do Flamengo. Então ele mereceu, ele passou a ganhar mais, ele ganhou 4 anos o salário próximo entre os mais altos do clube. E de fato, ele merece. Ele teve ótimo serviço esse tempo todo, é um jogador excelente, né? E chegou do Santos, ele era um jogador desse patamar, para usar a palavra que ele gosta. No Flamengo, ele cresceu. E também porque o Flamengo o cercou de bons jogadores. Ele trabalhou com um técnico muito melhor do que todos que ele tinha trabalhado, que é o Jorge Jesus, que potencializou tudo que ele fazia. Ele e o Gabriel jogaram barbaramente juntos e tal. Começou com o JJ. Então o Flamengo deu condição, ele correspondeu, todos foram felizes. Então esse é o reconhecimento, isso é relação profissional. Esse cara eu vou aumentar porque eu preciso dele. Agora o Palmeiras, que ele sempre cita, eu acho que é um bom exemplo de tempos recentes. Quando foi campeão da Libertadores em cima do Flamengo, abriu mão do Daverson meses depois e imediatamente Felipe Melo. Felipe Melo vai disputar mais uma final de Libertadores, não sei, porque ele sentiu uma lesão ontem, disse ele depois da saída do campo no Fluminense Goiás que não deve ser nada grave. Se não for nada grave, vai jogar contra o Boca dia 4. Então o Felipe Melo, 2 anos depois, ele vai a mais uma final de Libertadores. Mesmo que ele não se machuque, que ele não esteja machucado,
ele faz parte do elenco. Então, gostem ou não do Felipe Melo, eu não sou muito fã do Felipe Melo nesse estágio da carreira, acho que já foi um jogador melhor, agora com 40 anos menos, mas ele ainda é titular do Fluminense, meu amigo. Então ele está sendo útil pro Fluminense. Se a gente gosta ou não, outra conversa, ele está sendo útil. E o Palmeiras abriu mão. Ninguém do Palmeiras fica se arrependendo disso. Porque tem outros jogadores, passou o ciclo, ele vai jogar em outro lugar, vai ser feliz em outro lugar. Eu acho que o Everton Ribeiro pode ser um caso parecido. Aí tem que ver a relação custo-benefício também, né? Porque o Diego Ribas, por exemplo, teve um momento até que, pelo que eu sei, né, pelo que soubemos, todo mundo soube na época, ele fez um contrato até inferior ao que ele tinha, porque ele já não era mais titular, e ele preferiu compor no elenco competitivo do que ir para um outro time ganhar de repente igual ou mais, mas não ter chance de ser campeão. E ganhou títulos aí pelo Flamengo sendo reserva. Ele era reserva já em 2019. Quando o Jorge Jesus chegou ao Flamengo, ele entrava durante os jogos, né? E teve até um papel importante na final contra o River Plate. Então, eu acho que a relação profissional é isso. O cara está muito bem, está voando, ganha um aumento, ganha um contrato novo, eu quero esse cara aqui. Agora, o cara já foi grande e hoje ele está mal, por que eu vou renovar agora? Se eu tenho 1 ano e pouco de contrato, o que explica isso? Medo de perder para o clube, né? De assinar pré-contrato. No meio do ano, então assina pré-contrato, jogando essa bola. Agora, o risco você tem que correr, não tem jeito. Agora, que coisa curiosa, né? O Gabriel se arrasta durante boa parte de 2023 e em 2024 ele vai começar a jogar de novo. Se for assim, o que acontece? O que explica isso, né? O que explica isso? É essa conversa que tem que ter, cara. Agora, alguém tem essa conversa? Alguém tem coragem de sentar e falar pro cara? Você tem que ir montado nos números, cara. Pega lá o pessoal da análise de desempenho, vai trepado nos números. Ó, tá aqui, ó. Tá tudo aqui pra você, bonitão. Esse é o seu desempenho esse ano. Vamos ver os vídeos? Pega os vídeos dele de alguns jogos. Olha agora. Agora você pisando na bola quando o São Paulo entrou no Morumbi no final, pisou e caiu. Final da Copa do Brasil, entrou o Gabriel. Agora vai. Caiu. Sozinho. Não foi ou não foi? Caiu. Não dominou a bola. Esse é você hoje, cara. Como é que eu vou renovar teu contrato, irmão? Não dá. Não posso renovar. O dinheiro não é meu, é o dinheiro do clube. Como é que eu vou explicar para as pessoas? É um escárnio essa renovação de contrato agora, na minha opinião. Não tem cabimento. Corra-se o risco dele jogar bem, assinar contra o clube, isso é do jogo. Agora, o risco muito maior é você, como você falou, acomodar o jogador 5 anos ganhando salário altíssimo. Aí que ele vai fazer musiquinha, baixou. É do jogo e o Flamengo tem dinheiro pra bancar. Se for algum clube aqui da América do Sul, o Flamengo, aquilo que você falou, que o City, que o Bayern de Munique, o Flamengo tem. Na Benha, a gente cobre. Sim. Aqui você aí, não quiser, quer arriscar em outro, problema seu. Vou imaginar o seguinte, ele melhora nesses últimos jogos, faz um final de ano digno, né? Que agora tá uma vergonha. Aí faz uma pré-temporada. Começa ano que vem no Carioca lá, o adversário do São Paulo começa a jogar bem. Aí nos clássicos ele decide jogos, joga bem, né? Aparece bem. Aí começa a Libertadores, ele vai lá e faz gol, joga boas partidas. Ó, tá na hora de renovar um contrato. Daqui a pouquinho ele pode fazer um pré-contrato. Você renova faz 4 anos, então, ele voltou a jogar bem. Aí, claro, ele pode voltar a jogar mal a qualquer hora. Mas ele está jogando bem. Ele mostrou que está merecendo. Agora, o futuro você não sabe. Agora, o presente é ruim. Por que essa renovação? O que justifica isso? Mas vai ter. Ela está praticamente certa, já há 10 dias. Já há 10 dias. Está praticamente certo. Com reajuste. Eu acho errada a dele e a do Bruno Henrique. Olha que eu sou muito fã do Bruno Henrique. Mas 3 anos para um jogador de 33 anos que acabou de fazer uma cirurgia no joelho gravíssima. Eu também acho. Eu só acho que são contextos diferentes. Um está acabando um contrato e ele tem um histórico recente de ótimas atuações. Eu acho o outro vem de péssimas atuações e tem mais 1 ano e pouco de contrato. Eu só queria contrapor, né? Porque eu tenho falado muito, só queria repetir isso. Se confia 2 anos do Bruno Henrique, porque tem qualidade, confia no terceiro. Outra coisa. Discordo. Não, eu sei, você discorda. Mas eu quis contra-argumentar dizendo que, bom, tá bom, então vamos falar dos 12 meses do terceiro ano. Que essa é a grande despesa, que é correr risco, o clube é empresa, aquelas cascatas que eu reconheço que é tudo verdade. Tá certo? Ainda assim, compensa correr o risco. Porque é um jogador que não está decepcionando. Você vai abrir mão de alguém que está testado e voltou bem depois de uma contusão grave, melhor, entre aspas, do que estava antes, mais rápido do que era. Então, eu acho que como já fez tanta lambança, pagou tanta multa contratual, contratou errado, graças ao fato de ter dinheiro, então pode fazer essas lambança. Professor, eu acho que valeu a pena. Agora, no Gabigol eu reconheço. Está muito distante. Gente, a gente está falando de um clube. Vamos lá, rapidinho, Vamp. Vai ser 72 milhões de reais para o Bruno Henrique. Em média, mais ou menos. Vai. 3 anos. Diminui um pouco, bota aí 65 milhões para o Bruno Henrique. Para o Gabigol, vai ser uns 2 milhões de salário por mais 4 anos, né? Porque a renovação vai ser 4 anos. Então a gente bota 2 milhões vezes 12, tá?
vezes 48. 4. 96 milhões de reais. Tipo assim, o Flamengo, que sempre se orgulhou tanto de ter uma gestão, de saber se organizar financeiramente, tá agindo no instinto e tá gastando uma grana altíssima nessas renovações por pressão, porque são ídolos, merecem respeito, merecem. Mas uma hora vai ter que desvencilhar disso. Eu não acho que o Gabigol tem substituto. Acho que o Gabigol, o Flamengo poderia acreditar. Mas é o que o Mauro disse, espera o ano que vem. Isso, é cedo para renovar. Por que agora? Espera ver se esse cara vai ter motivação. Eu, como já estive do outro lado lá, né, como boleiro, eu te falo, ó, na minha geração os caras falavam assim, ó, não tem lugar do mundo, talvez só Madrid, ganhando bem e em dia, não tem melhor lugar do mundo para jogar, é o Flamengo. Rio de Janeiro, globais, carro bom, o oba-oba do Rio. O jogador recebendo em dias no Flamengo, não tem como. E os caras estão recebendo em dias. E são ídolos. Eu duvido que, se não for uma proposta. Tem oferta melhor. O Gabigol, a Europa não, então, não vai cair, só se for o mundo árabe. Rapidinho pra gente ir pra um break, na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Lógico. Oferta melhor. Você acha que vai vir fazer tudo de volta no Palmeiras, tipo no Grêmio, no Inter? Tipo assim, surgiu o Palmeiras na vida do Bruno Henrique aí, pelo menos se fala. Oba-oba. Eu não sei, eu acho até que para dar um grande tiro, a Leila Pereira, se ele topasse, pagaria os 4 anos. Mas isso a gente nunca vai saber inteiramente a verdade, o que aconteceu nesse flerte, nesse namoro. Mas não importa. No caso do Gabigol, eu acho que não vai aparecer nenhuma oferta próxima daquilo que ele recebe no Flamengo aqui no Brasil. Esquece. No grande centro, também acho muito difícil. E, ao mesmo tempo, ele é um jogador importante. Então, eu acho que o Flamengo não deveria renovar agora. Isso, eu entendo que estão querendo que espere um pouco mais. O Mauro falou abril, maio. É perfeito. E tem uma coisa, não é que o contrato acabou, não. Ele tem um contrato até 31 de dezembro de 2024. O Flamengo não vai renovar? Vai sair só em 2024. Porque quem quiser comprar lá de fora dos grandes centros, vai querer pagar multa. E leva. E leva. É isso aí. Não vai ficar esperando um ano. Então, Chegou em junho. Não há necessidade. Eu acho que dá para esperar. Você acha que um Aston Villa, um Chelsea vai chegar assim, assina 6 meses antes, mas se só vê um ano que vem, os caras querem para agora. Não é nenhum menino de... Que nem o Real Madrid, vai esperar o Hendrick. E no caso do o Gabigol é para ir logo, no caso do Bruno Henrique, então... No caso do Bruno Henrique, ele já se ele tivesse mesmo, estou sempre colocando condicional, porque amanhã a gente pode descobrir que era fake, mas se ele tivesse mesmo uma oferta, ele ficaria ricão, mais ricão no Palmeiras e ficaria mais ricão, e vai ficar mais ricão no Flamengo. Então, outras coisas pesaram, nós já falamos aqui, o relacionamento, o ídolo lá. Ídolo, maior torcida brasileira, conhece a casa, acho que ele passou pela cabeça dele que... Jogadores, quando passar por ele, vai olhar com outros olhos, com a cabeça. E quando ele passou por aquele momento difícil, daquela contusão, teve o apoio do clube, o reconhecimento do clube, o dia a dia, olha, ele está treinando, está voltando, está quase na hora, vamos contar com ele novamente. Tudo isso, no pacote da gratidão, para quem já acertou a vida financeira, tem peso importante. Então, a decisão dele, eu acho que foi a última palavra foi dele mesmo, de continuar no Flamengo. Conseguiu um acordo bom, 3 anos, ótimo, tudo bem. No caso do Gabigol, pela fase, eu acho que é prematuro um acerto nesse momento, isso eu concordo. É isso.